efetivo e pôs em junho. Quer dizer, tem coisa que precisa ser decidido antes. Se não houver essa possibilidade, para a FEB não tem como administrar. Agora, concordo com você que muitas coisas, principalmente isso aí, devem ser discutido antes, né? Deve ser discutido antes pelos colegiados representativos até chegar nessa resolução. Professor, O que puder ser antecipado, tem que ser antecipado. Mas nós não podemos, a conclusão é essa, nós não podemos fechar por completo essa possibilidade, senão a gente para a FEB. Entendo, mas... Queria passar para a Cis, que ela queria falar também. Paulinha, só uma questão. No que você, né, nesse aspecto que você está falando, que impacta profundamente o andamento da instituição, porque afeta as atividades fins, né, que são os cursos e tudo mais, o que aconteceu foi que não foi seguido o que o regimento estabelecia. Essa matéria jamais poderia ser de deliberação exclusiva do reitor. Se vocês lerem o regimento que está em vigor, que já estava em vigor na época, compete ao Conselho Superior de Curso. Qualquer decisão nesse âmbito acadêmico dos cursos de graduação, o Conselho Superior tinha que ter deliberado, e esse colegiado, não é nem a figura da pró-reitoria, esse colegiado é que encaminha para o Conselho Universitário, que homologa ou não o que foi decidido no Conselho Superior. O que aconteceu foi uma inversão total. Agora, também houve uma omissão dos membros dos órgãos colegiados e das pessoas da instituição, porque poderiam ter acionado para que fosse feita alguma coisa. A gente sabe de todo o cenário da ocasião, nós conhecemos. No entanto, o que aconteceu, né, foi um total desrespeito a todas as nossas normativas. Quer dizer, nós temos como é que tem que ser o encaminhamento de um novo curso? A criação de um novo curso. Ele tem que partir do Conselho Superior de Curso, né, para que, discutido naquele âmbito, se chegue a uma proposta, obviamente que com todo um estudo de viabilidade, para ser encaminhado para cá, em que a comissão de atividades acadêmicas e títulos vai avaliar, vai fazer um relatório para passar para o colegiado, nesse colegiado vai se discutir para deliberar. Ou seja, nunca pode ser uma coisa de toque de caixa, porque você decide uma coisa que é para o resto da vida da instituição. Fechar um curso é um ônus, nós sabemos disso. Tá? E sim, nós estamos, então, é decorrência disso. Né? Eu dei um exemplo. As coisas eram feitas assim, olha, salvo muito engano meu, eu não sei se alguém mais concordaria comigo. Eu, Cici, durante bastante tempo, ou eu estava na coordenação ou na vice, então eu nunca, assim, eu não lembro de quando eu estive fora deste colegiado. E, por exemplo, a doação da área do pessoal aqui, como é que chama o negócio? Do DCE. Foi... Gente, me desculpem, depois eu queria ver se alguém lembra disso. Mas foi feito pelo antigo reitor, depois foi passado por aqui. Não foi passado por nós. Eu não lembro disso. Cici, professor Reginaldo, eu não lembro. Não. Bom, mas o que eu só estou colocando, o senhor me desculpe, eu não estou colocando em dúvida nada, eu só fico com um pouco de medo da gente dar uma abertura, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente pode morrer amanhã. Então, a gente não sabe quem vai ocupar as cadeiras daqui um mês, Então, eu tenho medo de deixar uma abertura para as pessoas tomarem decisões como foram tomadas anteriormente, que prejudicou a instituição, entendeu? Eu entendo completamente sua posição, participo dela, sou favorável. Agora, tem o outro lado. O outro lado qual que é? Nós corremos o risco de paralisar a instituição. Então, nós temos que encontrar um meio termo, então. Eu acho que tem outra forma de ver, não sei. Claro que a gente vai pôr em votação, mas eu acho que é um problema grave que a gente tem que discutir. Bom, vamos continuar aqui, então. Walter, por favor. Professor, gostaria de explicar para Paula o seguinte. Paula, de qualquer forma, isso vai acontecer. É prerrogativa da reitoria baixar a resolução, baixar a portaria, etc. A única coisa que está implicando nesse item aqui
é que toda portaria tem um prazo estipulado pelo anterior, 60 dias. Está tirando esse prazo, porque de qualquer forma ele pode fazer. Acontece o seguinte, que terminou 60 dias, se não foi passado pelo Consul, ele tem que reeditar. É a única coisa que ele está pedindo para não acontecer isso, tem que reeditar a portaria. Porque a reeditando, ela fica com o mesmo valor. Ela tem o mesmo prerrogativa da que foi lançado. Não interfere em nada. É burocraticamente que está fazendo isso aí. Nós, da Comissão de Legislação e Normas, nós vemos isso, que não tem essa necessidade. Porque toda vez que quando vai para a comissão, vê lá, essa portaria foi editada tanto, reeditada novamente, a mesma portaria. É isso que está economizando. Não tem que reeditar a mesma portaria. Porque isso vai acontecer. É prerrogativa do reitor de fazer essa portaria. Então, nesse item, não implica em nada de existir ou não essa homologação. A única coisa que vai evitar essa burocracia. Verdade. Desnecessária. O Walter está chamando a atenção com razão. Nesse caso aqui, a única alteração que a gente propõe é que acabe a reedição e submetendo a resolução, portaria, à próxima sessão. Aqui não altera em nada o que era, não. Agora, lá na frente, sim, é que nós vamos ter outra discussão. Tem razão, Walter. Certo? Então, gente, com relação a esse artigo 26, está tudo esclarecido? Aqueles que são contrários, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. E eu quero agora, então, também solicitar ao plenário a prorrogação dos nossos trabalhos até as 13 horas, que já estamos aqui quase 5 para meio-dia, né? E vamos, então, acelerar um pouco para a gente terminar isso hoje, né? Porque senão quebrar isso vai ser difícil. O artigo 27. Também a reitoria não tem nenhuma sugestão. Se alguém tem alguma coisa contrária, por favor, se manifeste. Foi tirado da lei, né? Aprovado por unanimidade. O 28. A reitoria também não tem nenhuma... aliás, no caput, tem um conserto a ser feito. É acrescentar aqui, ó, a reitoria é exercida por um reitor, que está sem esse... exercida por um reitor. Mas é só um conserto, né? Depois, lá no parágrafo 3º, aqui, o parágrafo 3º, ele reproduz praticamente o que está no artigo 29. E eu vou ler aqui, ó. Parágrafo 3º. O reitor representa o Centro Universitário e a Fundação Educacional de Barretos. Responde por todas as atividades administrativas e didáticas desenvolvidas respeitando-se a legislação em vigor. O artigo 29 diz o seguinte: o reitor é responsável perante as autoridades públicas pela FEB e pelo Centro Universitário, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da lei, do Estatuto da FEB e do Regimento Geral, da liberdade acadêmica, dos corpos docente e discente e da autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. É a mesma coisa. Mas, para não suprimir um artigo, então, eu sugiro, a reitoria sugere, que seja suprimido o parágrafo 3º, renumerando-se os demais. Professor, o segundo está repetido também. O segundo e o terceiro. Na verdade, foi erro de digitação aí. Como é que é? A o redação... segundo e o terceiro são iguaizinhos. Tem que tirar os dois. Então tem que tirar os dois. É que já estava lá na frente, a gente copiou certo. A lei e acabou ficando então, igual. Vamos a sugestão de suprimir parágrafo 2º e 3º, renumerando-se os demais, né? E mantém-se o artigo 29, tá certo? Então vamos votar o 28. Professor, sim, pois não. Eu queria fazer uma observação no 28 de uma coisa que nós acrescentamos e queria inclusive sugerir uma emenda também que acabou faltando aí. O último parágrafo, que agora acho que é o 6º aí, né? Nós acrescentamos, é bom colocar para o plenário, né? A vedação relacionada aí a um item que nós retiramos da lei de responsabilidade fiscal.
né, que é uma vedação para o reitor, nos seus últimos meses de mandato, contrair despesas novas que ele não consiga pagar antes do final do seu mandato, para evitar que, né, sejam deixados aí despesas para o seguinte. Só que a gente não colocou aqui a punição. Nós não colocamos qual seria a punição. Então eu sugiro o acréscimo de outro parágrafo embaixo. A redação que eu coloquei aqui seria mais ou menos assim: o descumprimento do previsto no parágrafo anterior, devidamente comprovado em decisão administrativa ou judicial irrecorrível, implica, além da responsabilização civil, criminal e administrativa do ordenador das despesas, na vedação de eleição ou indicação do mesmo para qualquer cargo ou função administrativa ou de direção da Fundação Educacional do Barretos e do Centro Universitário pelos 8 anos seguintes à condenação. Perfeito. Não tem uma vírgula a acrescentar e nem tirar. Eu acho que, inclusive, esse parágrafo foi muito importante para trazer essa responsabilidade fiscal para a FEB, para dentro da FEB. Professor, aqui. Sim. Só no está no 28, eu saí um pouquinho. Vamos supor que tivesse valendo isso ano passado. Nós não teríamos sala de aula hoje. Não estou defendendo aqui a reitoria nenhuma. Mas o prédio novo foi construído, ele ficou pronto 15 dias antes de começar a aula, prorrogamos o início das aulas. Se caso tivesse esse estatuto em vigor, não teria construído esse prédio. Não estou dizendo que o prédio foi mal construído, bem construído, foi certo ou errado. Mas se colocar em risco o funcionamento da instituição, não seria caso aí de trazer para algum adendo para trazer para o Conselho Superior, para o Conselho Universitário? Polizelli, isso é planejamento. O reitor não pode deixar para o último. Bom, mas para fazer não o prédio. teve. Se o prédio tivesse sido construído, meu amigo, não teria sala de aula, a escola bem, estaria comprometida. Mas o que nós estamos sugerindo é que o Peraí, reitor... vamos deixar ele colocar, planeja. depois cada um vai ter a O senhor palavra. entendeu o problema? Então, talvez, eu não sou advogado, mas colocaria alguma coisa, desde que não comprometa a sobrevivência da instituição, o funcionamento da instituição, sei lá, alguma coisa assim. Porque, às vezes, a gente tem que usar o bom senso também, né? Porque se fosse ficar sempre... Então, vamos resolver essa questão. Vou dar uma sugestão. Vou dar uma sugestão que resolve e concilia. Olha, é vedado... Não, peraí. Mas, ainda não. É vedado ao reitor, vírgula, sem autorização do Conselho Universitário e do Conselho Curador, vírgula, nos últimos anos, aí continua. Isso significa que, se for com autorização do Conselho Universitário e do Conselho Curador, pode. Pronto. Resolvido? E já está escrito aqui, Polizelli, ó, que se tiver dinheiro, pode. A Não, vedação, mas se não mesmo tiver. que não tenha dinheiro, Gustavo. Mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que não tenha com dinheiro, autorização do conselho, tudo bem. mesmo que não tenha dinheiro, se os conselhos autorizarem, eles estão assumindo a responsabilidade. Tá certo? Mas ele está certo. Polizelli, só fazendo uma referência a esse caso específico que você acaba de citar, só lembrando que isso decorreu do fato da falta de planejamento. Uma vez que foi criada a revelia, sem planejamento algum, sem uma discussão prévia, sem uma análise do custo de implantação desses cursos, obviamente que é furado. Tudo furou, né? Então, assim, a gente tem que ter clareza, aí eu volto a falar, o colegiado tem que exercer o papel que é dele. E cobrar quando não passa por aqui. Porque pior do que isso é o ônus que foi deixado pela reitoria anterior dessa dívida de 50 milhões que todos vamos pagar durante 15 anos. Um exemplo, vamos supor que o MEC, aí, o Conselho Federal, chega aqui e fala, ó, você tem que fazer um laboratório para as engenharias que vai custar, tem que ser isso, isso, isso. Aí o Reginaldo vai no caixa, o doutor Reginaldo vai no caixa, não tem o dinheiro. Então, para poder construir isso, tinha que estender, não para mais um reitor, para mais 2. Não vai fazer? Isso coloca em xeque a... Como eu coloquei, resolve. A sugestão que dei resolve.